Falcão Garcia no São Paulo ou no Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto o que eu ouvi de dirigentes dos dois clubes a respeito dessa especulação. Falo também sobre Rafael Veiga. Será que ele pode mesmo jogar no futebol turco? Tem ainda novidades importantes sobre o tabu envolvendo São Paulo e Palmeiras, que começam a decidir nesta terça-feira o primeiro classificado para a semifinal da Libertadores da América. Para completar, atualizações sobre Diego Costa, Roger Guedes, Montiel de saída do River Plate e reforços chegando no Grêmio. Falo também sobre Pedrinho BH zerando os salários atrasados no Cruzeiro. Por último, mas não menos importante, bora te contar sobre Lionel Messi, que pode ser anunciado ao longo da terça-feira como novo reforço do PSG. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, legal demais ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa terça-feira começa às 7 da noite, bora fazer o esquenta para o clássico entre São Paulo e Palmeiras e responder a todas as perguntas de vocês, independentemente do time do coração de vocês. Combinado? Aguardo por todos vocês a partir das 19 horas. Bom, bora começar o vídeo não sem antes lembrar que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E na 1xBet as suas chances de ganhar dinheiro são maiores. Isso porque a 1xBet oferece todo tipo de opção dentro de uma aposta esportiva. Vou deixar um link no comentário fixo da 1xBet para que você possa entrar e aí você vai dar uma procurada por São Paulo e Palmeiras, o clássico da Libertadores dessa noite. Dá uma checada e uma conferida nos valores. A vitória do São Paulo nessa noite está pagando R$ 2,92 para cada real apostado. Se der empate, são R$ 3,00 de retorno. E a vitória do Palmeiras paga 2,67. Queria destacar também que a classificação do São Paulo é considerada zebra na 1xBet, pagando 2,12. Já a classificação do Palmeiras para a próxima fase paga 1,72. E se você achar que os dois times vão marcar gols nessa terça-feira, aposte nessa opção, pagando 2,33. Não faltam boas alternativas, concorda? Bom, só para lembrar que ainda usando o cupom Nicola lá na 1xBet, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E o apostador iniciante que perder a aposta na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre Lionel Messi, que pode ser anunciado ainda nessa terça-feira como novo reforço do PSG. Na Argentina, o Diário Olé dessa terça estampou na capa o Messi dizendo sim à proposta do PSG. Oferta de 3 anos de contrato que vai fazer dele dono de um dos maiores salários da história do futebol no mundo. A informação que vem da Argentina combina com aquilo que disse o irmão do emir do Catar. O Catar é dono do PSG, ou seja, a família real do Catar tem enorme influência dentro do clube francês. E esse irmão do emir usou suas redes sociais, usou mais especificamente o Twitter, para dizer o seguinte, especialmente para quem está publicando ou divulgando a possibilidade de o Messi retornar nas negociações com o Barcelona. A frase é a seguinte, abre aspas, uma mensagem para alguns jornalistas que buscam falsas emoções. As coisas estão fechadas em 100%. Messi no Paris Saint-Germain. Não é necessário brincar com as emoções dos grandes torcedores do Barcelona, fecha aspas. A grande expectativa agora é como vai se dar esse anúncio do Messi com a camisa do PSG. Chegaram a falar da possibilidade de a apresentação ocorrer na Torre Eiffel, mas a tendência é que seja algo mais discreto, no Parque dos Príncipes, estádio do PSG, e aí poderia até haver alguma referência na Torre Eiffel às cores argentinas do país de Lionel Messi e um agradecimento a ele. Bora falar sobre as últimas do mercado, começando com o Diego Costa, centroavante de 32 anos, muito perto de virar reforço do Atlético Mineiro. Faltam pequenos detalhes burocráticos e se essas pequenas questões forem resolvidas nas próximas horas, o anúncio ocorre ainda nessa terça-feira. Jogador que chegaria ao Atlético Mineiro para a disputa da próxima fase da Libertadores, isso é claro levando em consideração que o Atlético elimine o River Plate. Sobre o Roger Guedes, pergunta que é muito feita por torcedores do Corinthians, pelo menos até essa madrugada nenhuma novidade.
O Corinthians segue aguardando que o Roger Guedes e o Shandong Luneng cheguem a um acordo para a rescisão do contrato, se isso ocorrer. O Guedes passa a ser reforço quase que de forma automática do Corinthians. Entre o atacante e o timão já está tudo fechado. Ele vai ter um salário e direitos de imagem e luvas que vão lhe garantir cerca de R$1,5 milhão por mês. Bora contar também sobre Vila Sante, novo reforço do Grêmio. O próprio Marcos Herman, que é o vice-presidente de futebol do clube, já admitiu que está tudo certo. O Vila Sante, que é ex-jogador do Cerro Porteño, é aguardado nessa terça-feira em Porto Alegre para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já o meio-atacante colombiano Campas, de 21 anos de idade, ele é apontado como principal revelação do seu país, tem negociações avançadas com o Grêmio. Existiam algumas pendências que foram praticamente todas solucionadas. Em caso de contratação, o Grêmio vai estar marcando um golaço. Jogador que pode chegar por US$ 4 milhões, meio atacante canhoto que bate muito bem de fora da área e tem bastante habilidade. Para completar, só lembrar que o Grêmio venceu na noite dessa segunda-feira, no fechamento da rodada, a Chapecoense por 2-1 de virada na Arena. O Grêmio chegou a sair perdendo, mas com gols de Alisson e Borja, que fez sua estreia e marcou de pênalti. O Grêmio conseguiu a vitória e parece um pouco mais animado na briga contra o Z4. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que quitou 100% dos salários de atletas e funcionários referente ao ano de 2021. Essa foi uma das exigências de Vanderlei Luxemburgo quando aceitou a proposta do Cruzeiro. E a Raposa contou com a ajuda de Pedrinho BH, torcedor ilustre do Cruzeiro e um velho apoiador do clube, para zerar todas as pendências. Existiam 2 meses de salários em aberto, tanto com os atletas quanto com os funcionários. Nessa segunda-feira, o Pedrinho BH depositou a grana para o Cruzeiro, que conseguiu zerar todas as dívidas com os atletas. Apenas alguns jogadores ainda têm algo a receber do clube e atletas que já estavam no Cruzeiro na temporada passada. Alguns não receberam o mês de outubro, outros não receberam o mês de dezembro. Já férias e 13º também foram quitados. Repito, essa era uma das exigências, uma das condições impostas pelo Vanderlei Luxemburgo para aceitar a proposta do Cruzeiro. Raposa, que estreou sob o comando do professor com vitória por 2-1 contra o Brusque, deixou a zona do rebaixamento e faz os 2 próximos jogos dentro de casa na Série B, com a chance de dar uma melhorada na tabela de classificação. Na quarta-feira o Cruzeiro recebe o Vitória e no final de semana o jogo é contra o Sampaio Corrêa. Para fechar, antes de mudar de assunto, só contar que no Chile, ao longo da noite dessa segunda-feira, especulou-se que o Marcelo Moreno havia conseguido a rescisão do contrato com a Raposa e seria novo reforço do Colo-Colo. Fui checar essa informação com uma pessoa da minha confiança dentro do Cruzeiro. A pessoa assegurou que o Cruzeiro sabe dessas especulações, até procurou o representante do Marcelo Moreno para tentar entender o que estava acontecendo, até porque o Cruzeiro assegura que não existe qualquer conversa, pelo menos até esse momento, pela rescisão do contrato do centroavante. Bora começar a falar sobre o grande jogo dessa noite, 21h30, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, partida de ida das quartas de final da Libertadores da América, e o Verdão vai ter alguns tabus em jogo. É que o Palmeiras nunca conseguiu vencer o São Paulo em partidas da Libertadores da América em mata-mata. Foram 3 confrontos, todos na fase de oitavas de final, ou seja, uma fase anterior a essa de quartas de final. Nos 3 casos, deu São Paulo classificado, Palmeiras eliminado. Os confrontos aconteceram em 1994, 2005 e 2006, com as lembranças de que nas 3 temporadas o São Paulo conseguiu ir bastante distante nas competições. Outro tabu em jogo: o Abel nunca venceu o São Paulo. Foram 4 jogos, com 2 vitórias do Tricolor e outros 2 empates. O último empate em 0-0, jogo recente pelo Campeonato Brasileiro, só não terminou com vitória do São Paulo por causa de uma péssima arbitragem, com direito a 2 gols anulados do Tricolor e um pênalti que foi marcado em campo e foi revisado pelo árbitro de vídeo. Para piorar, o Abel Ferreira, contra o São Paulo, nem sequer conseguiu ver seu time marcando gols. Você acha que dessa vez a coisa pode ser diferente? Por último, mas não menos importante, ainda sobre o clássico, o Hernan Crespo ainda tem a seu favor o fato de ter sido campeão paulista recentemente, justamente contra o Verdão. Bora falar agora sobre a possibilidade de Rafael Veiga virar reforço do Galatasaray. Notícia que surgiu nesta segunda-feira na Turquia em um jornal chamado Sabahspor.
A informação que vem de lá é de que o Galatasaray gosta do Rafael Veiga e está disposto a pagar ao Palmeiras 6 milhões de euros ou mais ou menos 36 milhões de reais. De acordo com a reportagem, ainda não há uma proposta oficial na mesa do Palmeiras. O salário do Rafael Veiga seria de 1 milhão de euros livres de impostos por temporada. Prevejo aí dificuldades na negociação. Esse 1 milhão de euros por temporada equivale a mais ou menos 6 milhões de reais por ano, 500 mil reais livres de impostos por mês. O Rafael Veiga ganha mais ou menos isso no Palmeiras. É bem verdade que não é livre de impostos, mas é uma diferença muito pequena por uma transferência de país. Em geral, quando o jogador sai daqui para atuar na Europa, ele quer ganhar pelo menos 50% a mais. Então, o Rafael Veiga precisaria saltar para 750 mil reais, ainda que limpos, livres de impostos. Imagino que se essa for de fato a proposta, o Rafael Veiga vai fazer uma exigência maior para deixar o Verdão. Antes de gravar o vídeo, procurei um dirigente do Palmeiras, o cara que costuma me passar uma série de informações do clube, e ele assegurou que até essa segunda-feira não havia nem sequer sondagem por parte do Galatasaray. A curiosidade é que o Galatasaray é o mesmo clube que acaba de anunciar que não pode ficar com o Falcão Garcia, centroavante que tem mais um ano de contrato, ganha 6 milhões de euros por temporada, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Para completar, bora contar ainda sobre o Palmeiras, que o Verdão deve ter nessa terça-feira à disposição no banco de reservas o Piquerez, lateral esquerdo recém-contratado do Peñarol por 3 milhões e 800 mil dólares. Será que ele já vira titular? A jogar pelo que fez o Vitor Luiz na última partida, eu, na condição de técnico do Palmeiras, certamente colocaria o Piquerez em campo. Bora fechar o vídeo falando sobre Falcão Garcia. Durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, um monte de torcedor do São Paulo e do Corinthians me perguntou se havia alguma possibilidade, alguma negociação em andamento envolvendo o Falcão Garcia e esses dois clubes. Como eu contei agora há pouco, o Falcão não ficará no Galatasaray, isso já é líquido certo, apesar de ter mais um ano de contrato, o clube turco já o comunicou que não conta com ele para a atual temporada. Liberou o jogador para procurar clube. É bem verdade que essa questão financeira é um grande problema. 6 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 3 milhões de reais por mês, trazendo para a nossa realidade e dividindo por 12. Nenhum clube nacional tem condição de pagar tamanha quantia. De qualquer maneira, o nome do Falcão Garcia já tem sido especulado em alguns mercados. O Braga de Portugal procurou o Galatasaray para tentar uma negociação. Também há um time da Major League Soccer nos Estados Unidos interessado. E o Milionários da Colômbia e o River Plate da Argentina também sondaram para tentar entender um pouquinho melhor as condições do negócio. Sobre Corinthians e São Paulo. Começar falando pelo São Paulo, conversei com o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do Tricolor, e ele disse o seguinte, abre aspas, sem chance. Nunca falamos com o Falcão Garcia ou com alguém próximo a ele, fecha aspas. São Paulo entende as dificuldades financeiras que tem, sabe da realidade completamente fora da curva do Falcão Garcia em relação à capacidade financeira do São Paulo e é um nome completamente descartado. Centroavante de 35 anos de idade que já viveu fases espetaculares, desde que se mudou para a Turquia tem tido muita dificuldade em jogar com frequência. Também fiz a pergunta para um dirigente do Corinthians e a resposta foi, abre aspas, esquece, esse nem de graça, fecha aspas. Confesso que fiquei surpreso com tamanha negatividade, como se o Falcão Garcia fosse uma porcaria de jogador. Tenho certeza absoluta de que ele é muito melhor do que o Jô e do que o Cauê, que tem sido utilizado no time sub-20 ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas é o Corinthians assegurando que não vai contratar o Falcão. Acho que também tem muito a ver com esse lado financeiro. Um cara que ganha 3 milhões de reais por mês dificilmente viria para o Brasil para ganhar cerca de 600, 700, 800 mil reais. E a grande questão é, será que vale a pena esticar a corda e pagar um salário superior a 1 milhão de reais por mês por um atleta de 35 anos de idade que tem sofrido com contusões musculares? Essa é uma dúvida que os são paulinos e corintianos nem vão ter, porque não existem negociações. Bom, pessoal, não todas essas, as muitas informações que eu queria dividir com vocês na manhã desta terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente se reencontra com mais um vídeo repleto de informações de mercado no meio da tarde e a partir das 7 da noite ao vivo no programa do Nicola. Ótima oportunidade de você tirar todas as suas dúvidas sobre o seu clube do coração. Combinado? A gente se vê. Abraço. Tchau, tchau.